Prática e tipologia documental. Ainda com a temática introdutória ao universo do trabalho técnico e científico em arquivos permanentes, dada as características, assume a necessidade de conhecer intrínseca e extrinsecamente a unidade documental, suporte de informação dos arquivos, justamente para ela não seja confundida com outras estruturas e formas documentárias próprias de outras áreas que não os arquivos. Convém hoje que os arquivistas se aproximem dos estudos de gênese documental, estudos diplomáticos e tipologia que levam a entender o documento desde o seu nascedouro e a compreender o porquê e como ela é estruturada no momento de sua produção. A diplomática ocupa-se na estrutura formal dos atos escritos de origem governamental, notado, e trata-se, portanto, de documentos que, emanados da autoridade suprema das delegadas legitimadoras, e é o caso de notórios submetidos para o efeito de validade e sistematização imposta pelo direito. Para isso, esses documentos tornam-se eivados, eh, eh, eivados de fé pública que lhes garante legitimidade à disposição e a obrigatoriedade da imposição da utilização de meio sociopolítico regido por aquele mesmo direito. Assim sendo, são de possíveis dissociar diagramação e a construção material do documento do seu contexto jurídico-administrativo, da gênese de produção e aplicação. Há que se distinguir os atos legais e a apresentação formal do material. Segundo Cecília Antiesa, a apresentação formal consiste no refinamento da redação, na forma que os atos são apresentados. Já na apresentação do material, consiste na coordenação sistemática do assunto, a apresentação formal do ato legal e a última análise da redação da sua configuração externa e representação material à disposição do assunto do texto. Ora, justamente a apresentação formal se ocupa a diplomática. Juiz Nunes Corteza discute as variantes da conceituação do documento diplomático na sua idade contemporânea, com todos os destacados das diplomáticas europeus, concentrando-se no austríaco Theodore von Schick, no italiano Zeré Paoli. Para Siccal, o documento diplomático é o testemunho escrito, redigido de segunda forma determinada variável da relação do lugar, a época e a pessoa e o tema sobre o fato que de natureza jurídica. Para Paoli, o documento diplomático é o testemunho escrito de um fato de natureza jurídica regido de modo de observar certas formas estabelecidas, as quais destinam-lhe e dá-lhe fé e força probatória. O modelo diplomático funciona para documentos públicos, relações Estado e cidade, quase que no mesmo modo que a forma notória. Funciona para documentos privados, relações de cidadão-cidadão. Tanto para o quadro de outros, é incorreto vinculá-los, invalidam a aplicabilidade legal do conteúdo. Trata-se, portanto, de documentos escritos legalmente válidos para revestir de determinadas formalidades, sendo prova jurídica ou administrativa de um ato. São objetos da diplomática. Desde a sua sociedade ultrapassaram a fase da exclusividade comunicacional oral à par da escrita, e foram surgindo as organizações burocráticos governamentais, nela passando a figura da instituição de direito público com a pessoa adequada, treinada, cujas funções redigir
decisões de autoridades, observando as fórmulas de determinadas com um crescimento especializado cada vez maiores dessa função, que estabeleceram-se amparadas pela legislação e chancelarias das secretarias ou tabeliães. A diplomática como ciência documentária nasce na relação do espírito crítico dos homens do século XVII, a fidedignidade de certos diplomas medievais. O início da atividade diplomática liga-se à investigação sobre a falsidade versus a veracidade desses papéis. Foram, portanto, estudos de ordem filosófica, histórica, teológica do século XVI e XVII que elevaram documentos diplomáticos a ser submetido a determinado tipo de crítica, surgindo daí a diplomática. Sua justificativa, a princípio, era distinguir os documentos falsos dos verdadeiros. Na época, a questão girava em torno da cobiça de privilégios, bens e propriedades eclesiásticas que falsificaram-se comprovantes desses direitos. A chamada Guerra Diplomática teve início no século XVII, quando o jesuíta Daniel Pepe Brock propôs uma dúvida em alguns documentos beneditos. Esses foram defendidos por Jean Mabillon, que, portanto, acabou de publicar um clássico do Tratado de la de Diplomática, assim dando início à nova técnica documental que servia à área de direito eclesiástico mais do que qualquer outra atividade. Posteriormente, historiadores arquivistas tornaram-se beneficiários dela. Na verdade, as fórmulas diplomáticas já existiram na área jurídica e administrativa desde os primórdios dos direitos romanos, utilizado na Idade Média, e mais a todos os estados europeus da sua organização jurídico-burocrática, que foram sendo adaptadas e apuradas sem, entretanto, fugirem à essência do ato escrito do direito público. Deve-se a essa tradição o fato aos estudos diplomáticos, mesmo na atualidade, que guardam a terminologia latina própria de sua origem. O documento público é invariável e a sua essência, a junção de actos, fatos de documentos conscriptos, transferência para um suporte de semântica e juridicamente credível. Aliás, essa imagem não foge das facetas fundamentais da questão burocracia, matéria, meio de conteúdo. Como a matéria tanto pode ser visualizada no aspecto do suporte físico apropriado dito, pergaminho, papel, disquete, etc., como o próprio action, o fato, já que no meio, na forma da vinculação do conteúdo que pode merecer duas ordens de considerações. Ser físico refere-se à destinação entre os originais e as cópias. Ser funcional refere-se à tipologia da espécie documentária. Cada tipologia corresponde a uma fórmula diplomática que dá significado jurídico ao conteúdo. Este, segundo a forma de vinculação, incide ainda de ângulos diferentes sobre as variadas formas que assumem obrigações, os direitos e deveres que guardam entre si o Estado e o cidadão. Preste a salientar destinações entre os documentos lato sensu do documento diplomático afirmado. O documento diplomático é um documento escrito, excluindo-se de qualquer outro tipo de documento de natureza jurídica administrativa, de conteúdo exclusivo de outro documento e não tenha sido gerado com a expressão da finalidade de consignar um ato que compromete o efeito jurídico concreto. Sua forma de redação obedece normas precisas, variáveis, segundo a época que se produz o documento, o lugar e onde é produzido, a pessoa da qual emana o seu conteúdo. A diplomática acata a classificação estabelecida pelo direito administrativo para os atos administrativos, englobando as espécies como costuma lidar na área governamental, tendo-se aí assim as chamadas categorias documentais.
Elas são estipuladas pelas gerações representativamente jurídicas dos conteúdos do documento que nelas se enquadraram. Um quadro bastante esclarecedor das categorias documentais fornecido pelo Manual de Documentação de Arquivo. Segundo seus autores, os atos podem ser normativos, são o cumprimento obrigatório, sendo a manifestação da vontade da autoridade da Suprema, devem ser acatados pelos subordinados emanados pelo Poder Legislativo ou autoridade administrativa. Inclui-se leis de decretos, estatutos, regimentos, regulamentos, resoluções, portarias, instruções normativas, ordem de serviço, decisões de acordos, despachos, quando decisórios, enunciativos, são opinativos que esclarecem as questões vazadas aos outros documentos. Seu contexto visa fundamentar a resolução e podem ser pareceres, informações de relatórios, votos, despachos, quando interlocutores. Assentamentos são configurados por registros consubstanciado assentamento sobre fatos de ocorrências, como atas, termos, apostilas, atos de infração. Probatórios são que derivam dos assentamentos, comprovando-se os certidões, translados, atestados, cópias e autenticadas, de ajuste aos documentos pactuais representada por acordos da vontade, em que casos da documentação pública, pelo menos uma das partes da administração, seja federal, estadual ou municipal, são tratados de convênios, contratos e ajuste de termos. Correspondência são os que, em geral, derivam de atos normativos, dando-lhes a execução, como alvarás, circulares, avisos, cartas, memorandos, mensagens, editais, imitações, exposições de motivos. Outra possibilidade para a classificação da categoria documentais não foge da mesma concepção e da mesma essência. Os documentos seriam classificados de três grandes categorias de dispositivos testemunha informativos, como o próprio Manuel Varquez. No princípio dos documentos dispositivos que enquadram-se em documentos normativos, os que ajustem a correspondência. São documentos normativos o que deriva da manifestação da vontade da autoridade suprema e devem ser obrigatoriamente acatados pelos subordinados, como são dispositivos são exarados antes que aconteçam os fatos e atos deles implicados. Emanam poder legislativo, executivo ou de autoridade administrativa com poder de decisão. Como exemplo, termos de leis, decretos, instituições normativas, estatutos, ordens de serviço, regimento, decisões, regulamentos, acórdãos, resoluções, despachos decisórios. Os documentos de ajuste são documentos pactuais representados por acordo da vontade das duas partes. No caso dos arquivos públicos, uma dessas partes devem ser a da administração pública. Podem ser tratados de ajustes, convênios, termos, contratos e pactos. Documentos de correspondência são os que, em geral, derivam de atos normativos, determinando-lhe a execução do âmbito mais restrito da jurisdição. São alvarás, intimações, circulações, exposições, motivos, avisos, editais, portarias e memorandos. O segundo caso é dos documentos testemunhais, aqueles que acontecem depois do cumprimento de um ato dispositivo ou derivam de sua não observância ou são relativos à observação sujeita à relatoria de termo de vista, etc., que pode ser assentamentos, são figurados por registros oficialmente escritos sobre fatos ou ocorrência, tais como atas, termos, apostilas, atos de infração, etc. De
Comprovação, que são documentos comprobatórios que derivam assentamentos comprovantes tais atestados, certidões, translado e cópia certificada. Como a terceira e última categoria, temos os documentos de informativos, que são informativos enunciados que esclarecem questões contidas em outros documentos e conteúdos demandando uma resolução, pareceres e informações relatórias aos valores de despachos interlocutórios. Deduz essa relação de categorias documentais. Agora tem que parar aqui.